Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 16 de maio de 2019, dia do Gari. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 19 graus. Você pode assistir ao Jornal da Manhã pelo YouTube em Jovem Pan. São José dos Campos é o rádio com imagem. O INSS enviou um ofício circular conjunto que permite aceitar como tempo de contribuição o período trabalhado antes dos 16 anos. Com isso, a inclusão desse tempo no cálculo da aposentadoria passa a ser feito em nível nacional. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Reforma que unifica impostos tem parecer favorável de relator. Manifestantes protestam em São José dos Campos contra cortes na educação. Caçapava quer ampliar monitoramento de câmeras de segurança. Sorteio de maio da nota fiscal paulista premia morador de Jacareí com R$100 mil. Ministério Público Federal pede suspensão imediata e integral do decreto de armas. Escavação na Via Cambuí em São José dos Campos interdita acesso na região sudeste. André Jardini convoca a seleção olímpica para torneio na França e Atlético Mineiro e Santos empatam. Corinthians perde para o Flamengo em jogo pela Copa do Brasil. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem. Está no ar. O Jornal da Manhã. 7-2. Repita. 7-2. O relator da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, João Roma, do PRB da Bahia, apresentou ontem seu parecer sobre PEC, proposta de emenda à Constituição que unifica impostos. O relatório diz que a reforma respeita a Constituição. Pela PEC, 5 tributos serão extintos: IPI, PIS e COFINS federais, ICMS estadual e ISS municipal. No lugar deles, será criado um novo, o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS, nos moldes do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, adotado em diversos países. O presidente da CCJ, Felipe Francischini, do PSL do Paraná, prevê a realização de audiências públicas sobre a proposta na semana que vem e votação do parecer em 22 de maio. A reforma em questão é de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Existem outras propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso. Todos os estados e o Distrito Federal registraram ontem manifestações contra o bloqueio de recursos para a educação anunciado pelo Ministério da Educação, o MEC. Houve atos em ao menos 149 cidades. Universidades e escolas também fizeram paralisações após convocação de entidades ligadas a sindicatos, movimentos sociais e estudantis e partidos políticos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não gostaria de contingenciar verbas, mas que isso é necessário. Ele também declarou que os manifestantes são uns idiotas úteis, uns imbecis. No centro de São José dos Campos, cerca de 5 mil estudantes, professores e trabalhadores das mais diversas categorias reuniram-se em protesto contra os cortes na educação. Os manifestantes se concentraram na Praça Afonso Pena e seguiram em passeata pelas ruas Rubião Júnior, Francisco Rafael, Siqueira Campos, Praça da Matriz e retornando para Afonso Pena. O CIESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, repudiou as manchetes veiculadas por algumas mídias de que as escolas particulares teriam aderido à greve.
Segundo o presidente Benjamin Ribeiro da Silva, existem 10 mil escolas no estado e apenas algumas, não mais do que 25 ou 30, disseram que iriam parar, um número pouco representativo diante do total das escolas. De acordo com o presidente do CIESP, as escolas particulares estão orientadas a descontar em folha o dia parado. Eloy, a gente acompanhou ontem essas manifestações pelo Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul teve problema, a polícia teve que intervir aí, né, nos protestos. No Rio de Janeiro queimaram ônibus, uma mistura de protesto com vandalismo, né? Uma coisa, outra coisa, né? Protesto é aceitável, é constitucional, é manifestação. Agora, vandalismo é crime, né? Bandidagem, aí é complicado, aí são outros 500. Agora, cá entre nós, o presidente vem lá dos Estados Unidos falar também que os manifestantes são uns idiotas úteis, uns imbecis, poderia aliviar um pouco também, né? Não é por aí também que se vai amenizar a situação, né? Penso eu. Na verdade, eu acho que, infelizmente, quando você tem uma situação agressiva, a resposta costuma ser agressiva, embora não se justifique, concordo com você, Clemente, essa questão de incendiar isso não é protesto, isso deixa, exatamente, deixa de ser rua. Protesto, exatamente. Eu acho que o protesto válido, né, de os manifestantes irem para a rua, para direito, expor, né? Exatamente. Direito constitucional. Agora, ponto. A partir do momento que isso começa a comprometer a segurança de outras pessoas, aí realmente é uma questão de segurança pública, deixa de ser protesto, inclusive acredito que deixa de ter validade a manifestação das pessoas, né? Agora, realmente, o presidente... muita gente na rua para ele dizer que são manipuladas essas pessoas, né? Ele não está em ação no quartel, nem nada, ele está em ação no país, né? Ele é o presidente de todos os brasileiros. Enquanto isso também, lá no Congresso, o ministro da Educação também estava tendo problema lá com manifestação, com vaias, enfim, né? Coisa complicada. Quando você fala em mexer nas instituições educacionais, ter que tirar dinheiro, diminuir, aliviar um pouco, a coisa pega em qualquer setor. E, claro, na educação não é diferente. Pode ser firme, mas não perder as estribeiras, né? Verdade. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, aqui em São José dos Campos, tem trânsito fluindo bem, não apresenta pontos de lentidão. Tá intenso, mas não chega a ter pontos de retenção. Agora, a partir de Guarulhos, a situação está bastante complicada. Tem trânsito lento ali em vários pontos por causa do excesso de veículos. E em Guarulhos, na altura do 207, na pista expressa, aconteceu um acidente agora há pouco, agora pela manhã. E aí a situação tá bem difícil por lá, trânsito bastante lento. A rodovia Ayrton Senna também segue já com lentidão em Guarulhos e na chegada a São Paulo. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto tem trânsito tranquilo nessa manhã. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito normal, mas tem tempo nublado. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também segue com trânsito fluindo bem e tempo nublado. A chegada ao Ubatuba nesse momento com chuva. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, mas tem tempo chuvoso, tanto no Planalto quanto no trecho de serra. Tem obras também a partir do quilômetro 64, tem pare e siga no trecho de serra. Então, claro, o motorista tem que ter atenção redobrada, principalmente aí nos trechos de obras da rodovia dos Tamoios. 7-8. Repita. 7-8. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, deixou a sede do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar em São Paulo, à 1h30 da tarde de ontem, onde estava preso desde a última segunda-feira. Ele foi preso após a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, conceder liminarmente, ou seja, provisoriamente, seu habeas corpus. Ao chegar em sua casa no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, Temer afirmou que havia dito que se apresentaria à Polícia Federal, e foi o que fez, e que aguardaria com toda a tranquilidade e serenidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Sobre a expectativa para os próximos passos do processo, Temer se limitou a dizer positiva. Agora são 7h09, 7h09, juros cobrados dos consumidores no cartão e no cheque especial voltam a cair. Juros cobrados do consumidor fecham o mês de abril em queda. Pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a ANEFAC, mostrou que as taxas caíram em todas as modalidades de empréstimo pesquisadas para pessoa física, ou seja, cartão de crédito, crediário, cheque especial, empréstimo pessoal e o CDC para financiamento de automóveis.
Essa última modalidade, aliás, registrou a maior queda na comparação com março, 1,19% de redução para uma taxa média de 1,66 ao mês. Entre todas as linhas pesquisadas, os juros mais altos são o do cartão de crédito e o do cheque especial, que chegam a mais de 11% ao mês e a cerca de 270% ao ano. Em nota, a ANEFAC avalia que as quedas de abril aconteceram porque a melhora da economia diminui o risco de que o cidadão não pague o empréstimo, mas destaca que as taxas de juros cobradas no Brasil, no geral, continuam altas. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Jornal da Manhã. 7h13. Repita. 7h13. A Prefeitura de São José dos Campos e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresce, firmaram ontem acordo para a realização de avaliações mercadológicas do patrimônio imobiliário da cidade. A finalidade do termo, sem custo para a Prefeitura, é analisar os preços de mercado em casos de desapropriações, locações e outras transações imobiliárias. Os pareceres técnicos levarão em conta a localização, o tamanho e a documentação do imóvel para definir seu valor de mercado. Essa avaliação será realizada por peritos corretores de imóveis. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia ainda será com muitas nuvens e chuvas isoladas no litoral norte. Nas demais áreas da região também haverá uma grande cobertura de nuvens, mas a chuva terá menos chances. As temperaturas permanecem mais baixas. O mar estará agitado e as ondas no litoral norte poderão chegar a 3 metros. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima deve ficar em torno hoje de 24 graus. Neste momento temos 19 graus. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera por instrumentos nesta manhã. Já o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de São José dos Campos estão abertos para pousos e decolagens. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan, a presença do presidente da Câmara de São José dos Campos, o Robertinho da Padaria. Bom dia, Robertinho, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia, Sena, bom dia, Eloy, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. É todo nosso, viu, Robertinho? Pode ter certeza disso, e inclusive eu quero te perguntar uma coisa, né? Como é que é acordar cedo, né? Que já tem agora, o jornal começa mais cedo, começa às 7 horas da manhã, né? Ah, é sempre bom, eu acordo todo dia cedo, às vezes mesmo, demora um pouquinho para levantar, né? Mas acordar a gente acorda. É verdade, a gente sempre... Eu geralmente quando é 6 horas já estou acordado já, e é que às vezes a gente costuma dar uma... Eu, às vezes, faço um pouquinho de atividade física antes de sair, né? Hoje não deu tempo ainda, mas eu costumo sempre fazer. Eu estou vendo aqui, Robertinho, que a TV Câmara firmou uma parceria aí com o CASD para a produção e divulgação de aulas de pré-vestibular na tela aí da TV Câmara e também nas redes sociais. É isso mesmo? O CASD, né, um curso Alberto Santos Dumont, é importante, né? É de São José? É de São José. Então, é importante. O CASD já está há 22 anos, é uma instituição séria na cidade, onde há alunos do ITA e outras universidades, então prestam esse tipo de serviço, principalmente para alunos aí de baixa renda aqui na nossa cidade. E várias pessoas já passaram pelo CASD, mais de 2.500 jovens, inclusive, já conseguiram regressar a uma universidade pública. Você vê o quanto é importante esse trabalho que o CASD faz na cidade. E nós conseguimos, né, fazer, então, essa parceria também com a Câmara Municipal para passar na grade do dia a dia. É importante também levar informação. E agora também aquelas pessoas que não conseguem, às vezes, fazer a aula presencial,
poderá também ter esse reforço através da TV Câmara, pelo o canal NET da 7, pelo canal 9 da Vivo, também pelo site da Câmara, o Facebook, enfim. Então a Câmara prestando serviço aí também, ajudando aí na questão da educação colaborando com a educação na nossa cidade, né? É importante. Você falou que, inclusive, levando informação. Além da informação, levar a educação, né? Ontem, o Brasil inteiro teve manifestações aí pela educação, pelo contingenciamento de verba do governo federal. Isso trouxe aí um sério transtorno em algumas cidades do país. Algumas cidades, acho que foi em torno de 156 cidades que tiveram protestos. Destas, algumas capitais tiveram problemas com a polícia, inclusive o caso do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e também no Rio de Janeiro. Isso sempre acontece, né? Mas no geral até que foi bem menos problemático do que se imaginava, né? Mas preocupa, né? Preocupa, claro, não tenha dúvida. Preocupa porque ainda é início de governo, né? E já ter manifesto, eu acho... é muito cedo já começar, né, esse tipo de manifesto. É também preocupante a situação do país por enquanto, né, Clemente? A verdade é essa, né? Ainda não decolou, né? Não se decolou. E já se passaram alguns meses, né? Então é preciso também as coisas andarem, né? Hoje já estamos aí praticamente 5 meses do governo Jair Bolsonaro. Me dá a impressão, não sei se você concorda comigo, Robertinho, que ele está com vontade de acertar, com vontade de fazer a coisa. Está tendo barreira, né? E outra coisa, o que eu acho que ele não deveria partir para esse lado, tudo ele rebate, né? O Clemente, ele é o presidente, o controle é dele, né? O Clemente, eu vejo assim, a partir do momento que acabou um pleito eleitoral, acabou, certo? Você tem que pensar para frente, parar de, às vezes, ficar fazendo acusações, atacar inimigos, você tem que parar, você tem que tentar, eu acho, principalmente na política, após o termo da eleição, você tem que compor. Compor não quer dizer que você vai ter que fazer nenhum tipo de jogo sujo com ninguém, não é isso não, mas o que eu vejo hoje na política, mas que isso é perigoso, está prevalecendo muito a raiva, isso não é bom. Você tem, né? A raiva, muita a intolerância, a provocação. Né? A provocação. Então, acho que tem que parar com a provocação. O que está estragando o nosso país é a provocação. Acabou a eleição, quem perdeu, lógico, às vezes fica magoado, mas quem ganhou, pare de provocar. Quem venceu a eleição, vamos trabalhar e tenta, apaziguar essa situação, né? Eu acho que a pessoa, quando ganha uma eleição, ele passa a ser, imagina o presidente, ele é o líder do nosso país, né? Ele é o governante do nosso país. Ele não pode estar falando, às vezes, em tom alto, às vezes. Você acaba sempre mantendo a raiva. Eu acho que é isso que está acontecendo no nosso país. Isso acontece em cidades, você imagina, presidente do Brasil, né? Então, acho que a partir do momento que você venceu uma eleição, você tem que tentar compor, né, com os partidos políticos, né? Lógico, sobre o seu comando. Mas se você não fizer assim, eu acho que fica impossível você governar. E eu acho que é isso que está atrapalhando, no momento, a situação nível federal. Eu vejo dessa forma. Ele tem bons ministros, né? Você pega o Paulo Guedes, economia, está com vontade de acertar. Você pega aí o Sérgio Moro, quer botar a casa na ordem. Agora, chega lá no Congresso, lá, a liderança dele parece meio fraca, não consegue articular bem. Então, acho que tem algumas falhas que, se conseguir sanar isso aí, com certeza o Brasil decola, não tenho dúvida. Viu, eu acho que nós temos que acreditar no governo. Não, sim, temos que acreditar. E senão, nossa, como é que nós vamos fazer? Nós temos que apoiar e é isso que tem que fazer. Só que eu acho que isso depende também muito de quem está à frente, né? As pessoas que estão à frente, precisa ver se querem também, de fato, o apoio, se querem a ajuda, né, dos demais. Agora, também, se continuar batendo de frente, é complicado de governar. Não consegue governar. Eu acho quase que impossível governar. Seria mais ou menos aqui na proporção de São José dos Campos que o Felício brigando com a Câmara. Não vai conseguir governar, né? Eu acho que tem que ter diálogo. Sentar, conversar, ter diálogo não quer dizer que você vai ceder, tudo que... Não é isso. Não é o tomar lá da cara, né? Você colocar quais são os problemas, quais são as necessidades, quais as medidas que devem ser tomadas. Eu acho que tem que ter a palavra mais certa, acho que é mais humildade mesmo. Às vezes falta para as pessoas, quando senta na cadeira, ter humildade de saber ouvir, saber conversar, inclusive com o adversário. Você tem que ouvir o adversário. Você sofre hoje na pele, né, Robertinho? Hoje você é o presidente da Câmara, você sabe que tem que ter articular, tem que sentar e conversar. Tem que ter diálogo. E não é fácil. Ô, Clemente, sempre foi assim, desde quando eu me conheço como gente. Sempre foi assim. Entendi. Agora, vai ser diferente? Não sei. Vai bater de frente? Vai governar sozinho? Não sem consegue, ninguém? né? Hoje não consegue. Eu acho que é impossível. Eu acho muito difícil, eu ainda não vi.
Eu ainda não vi, até nos Estados Unidos, que né, falavam tanto do presidente, ver como é que o discurso do homem já mudou pra caramba, o país tá bombando, a economia crescendo, e emprego pra caramba, porque ele mudou o discurso. Muda o discurso, né? Agora, se acontecer isso aqui também, né? Ganhou eleição, acabou, beleza, bacana. Agora vamos, né, abaixar a bola, ouvir aí os partidos políticos, conversar com todo mundo e ver o que é bom pro país. É que caminhar, é isso que precisa fazer. Muito bem, hoje que conduz aqui o presidente da Câmara de São José dos Campos, Robertinho da Padaria. A gente vai para um rápido intervalo e volta já na sequência falando sobre as novidades na Câmara de Vereadores de São José dos Campos. A hora. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã. 7h25. Repita. 7h25. A Giovana saiu um pouquinho, Giovana, mas retornou, já estava aqui na rádio desde cedo, né? Mas acontece, problemas acontecem, né? Exato. Felizmente são bons problemas, emergências uma legais, emergência. né? Não é nada disso, mas tudo bem. O Giovana, estamos aqui falando com o Robertinho Padaria, falamos sobre o governo federal nesse momento, né? Como estão acontecendo as coisas no país, também a própria Câmara de São José, que vai agora fazer uma parceria com a Ascad, e também a Justiça Eleitoral pediu apoio da Câmara para divulgar o cadastro biométrico, Robertinho. Estiveram presente na Câmara lá, porque tem prazo, né, o Clemente, até dezembro. É dezembro, até tá em cima, né? E quem não se cadastra... Pouco movimento, né, presidente? Até agora, se eu não me engano, 50% só da cidade já fizeram o cadastro da biometria. E quem não fizer, daí vai ter problemas, seríssimos problemas com relação aí a arrumar documentação, arrumar serviço, enfim, um monte de coisa. Quem não tem o seu título de eleitor hoje atrapalha em tudo, né? Que vai fazer, tudo pede o título de eleitor. Então, ainda há tempo, é até dezembro, aproveitando aqui a sua audiência, vários locais da cidade estão aí disponíveis, né? Para poder realmente as pessoas se cadastrarem, né? E só ir levar o seu título de eleitor, o seu documento, o seu comprovante de endereço e se cadastrar. Tem até dezembro ainda, então a Câmara vai também fazer uma ofensiva agora para ajudar na divulgação. A Prefeitura tem feito, então nos procuraram pedindo essa ajuda, porque já pensou chegar aí nas eleições, aí você ter somente 50% da cidade que possa, de fato, ir votar, então vai ser um caos, né, danado na nossa cidade. Então, isso, a Câmara só vai ajudar na divulgação. Não terá nenhum posto lá de biometria, não, né? Então, nós estamos vendo um local para que possa fazer na Câmara também. Interessante. Na Câmara também. Estamos vendo uma sala para que possa ser feito na Câmara Municipal. Mas hoje já tem, né? No cartório, todo dia tem, do meio-dia até às 18, e vários locais da cidade que já foi divulgado, vários lugares aí, né, que você tem aí até com você aí. Você pode divulgar a hora que você quiser. Os locais da cidade, que tem também, os pontos, né, nos bairros, né? Agora as pessoas têm que realmente ter a consciência que precisa fazer e lembrando nós que vamos divulgar mais. Temos eleições, né? Eleições municipais, né? E com certeza quem não fizer aí o seu cadastro Não biométrico vota. não vota. Não vota. Além de não votar, implica em vários outros problemas, né? Tem o seu título cancelado, ele vai ser impedido de um monte de prestar coisa. concurso, de tirar passaporte, enfim, Não né? consegue fazer. Presidente, o senhor acha que isso é um desinteresse do eleitor? É porque o brasileiro deixa tudo para a última hora? Porque a gente viu que o último prazo até foi dia 6 de maio para regularizar o título. Quem não votou nas últimas 3 eleições teve esse prazo. Mas a grande maioria não foi lá, né, nos cartórios, enfim, eleitorais, para regularizar a sua situação. O que o senhor acha? Sempre costumam deixar para a última hora. Isso aí é um mau costume mesmo do brasileiro. Sempre faz parte do DNA brasileiro, né? Sempre quando tem alguma mudança, qualquer tipo de mudança, se não fizer realmente uma divulgação muito ampla, muito grande, as pessoas não vão mesmo. Às vezes você tem que parece que buscar e levar para as pessoas fazerem, né? Assim que parece que vai ter que fazer. Isso não vou dizer que é só na questão da biometria. Qualquer tipo de mudança é assim. Eu acho que agora, como isso é uma coisa séria, talvez a gente tentar expandir também para as escolas, né? Para as escolas de todos os bairros da cidade, aí facilitar mais para as pessoas fazerem. Eu acho que, até comentei isso com o rapaz do cartório, talvez tenha que fazer isso.
facilitar. Só que para isso você tem que ter toda uma estrutura, né? O cartório tem que ter uma estrutura, né? Para levar para as escolas também. Para que possa atingir aí 100%, não sei se vai conseguir atingir 100%, que atinja 90% pelo menos, né? Mas a hora que começar as pessoas sentirem a dificuldade quando não tem um título de eleitor, né, que vai fazer falta na vida dele, aí ele vai e faz. É sempre assim. É que nem multa de trânsito, né? Quando chega a multa, a pessoa obedece a sinalização da placa, mais ou menos assim. Mais ou menos, ele aprende a entender que não pode, que existe uma lei e segue a lei, né? Agora você falou uma coisa que eu até lembrei, não, porque o brasileiro é acostumado a ir buscar em casa para tomar atitude, né? Sempre assim. Mas está acabando isso, né? Isso lá no passado, até as eleições também, né, Robertinho? O pessoal tinha que contratar carro para ir buscar o eleitor em casa para poder votar, né? Mas agora isso não pode mais. Já não podia, né, Robertinho? Já não podia, pode, né? Hoje o bicho pega, né? Ô, Robertinho, sobre o telhado verde, fala pra gente sobre isso lá na Câmara aqui na Câmara de São José. Então, a Câmara, ela tá já trocando as lâmpadas LED, já teve uma economia, na verdade, de 20% das lâmpadas LED. Agora, tá trocando o telhado, porque detectou um problema no telhado, quando chove tá molhando a Câmara inteira, inteira. E daí vai colocar as placas solar. Então já foi feito o estudo, o investimento que foi feito na Câmara agora. Na verdade, foi feito essa questão da solar, foi feito ainda no mandato do Juvenil, só que está sendo colocado agora. Mas a economia, o estudo é de 90% na conta. Então ela mesmo se paga, né? Você sabe qual é a conta hoje? Você tem esse número? 50 mil. 50 mil reais. Mil reais. Então você vê, já está tendo uma economia hoje de 10 mil por mês, só com as lâmpadas. Então a economia é de 90 mil, a economia é muito grande, as lâmpadas LED. Mesma coisa que está sendo feito na cidade, né? Sim. Que o Feliz está fazendo. Até o 2020, o ano que vem, todas as ruas e praça vão estar com lâmpadas LEDs. Além de a cidade ficar, fica claro pra caramba, fica uma beleza. A economia, ela é realmente enorme. Parece que é de dia, né? E a durabilidade da lâmpada também, ela é muito tempo, né? 10 anos de garantia, enfim, é outra coisa, né? Então, isso aí é uma coisa que já vinha sendo feito e agora só que a gente tivemos que trocar o telhado, que foi detectado o problema no telhado, para poder concretizar e ficar pronto e depois a Câmara ter essa economia de 90% na conta de energia. Hoje tem sessão de Câmara. O que tem hoje interessante hoje para o ouvinte do Jornal da Manhã? Não ainda tive acesso à pauta, né? A pauta eu devo pegar ela mais ou menos acho que pelas 10 horas. Começa que horas a sessão, Robertinho? A sessão começa às 6 horas. 6 horas da tarde. 6 horas começa a sessão. Mas eu acho que hoje não tem nada, assim. Acho que pelo que eu vi tá tranquilo. Como é que você está vendo a cidade hoje, você? Como hoje você tem o Robertinho da padaria, tem o Robertinho vereador e hoje tem o Robertinho presidente da Câmara. Como é que você avalia hoje a cidade, Robertinho? Então, eu vejo assim, né? Eu que já estou um bom tempo na política, eu vejo que a cidade, o Clemente, ela está no caminho certo. São José, mesmo com essa crise que o país ainda enfrenta, né? Que nós enfrentamos, São José, ele parece que consegue ser meio que independente. Tem as dificuldades? Temos, sim. Hoje eu estava conversando aqui com a moça aqui, o maior problema hoje é o desemprego. Eu vejo como desemprego. Mas se você for falar em outras questões, vamos falar de segurança, nossa cidade está muito... Questão de segurança pública, nossa cidade está entre uma das melhores. Saúde está entre uma das melhores. Educação também está entre... Problema tem. Mas se você for comparar com outras cidades, São José está muito bem, Agora, eu até ontem estava conversando com o secretário Anderson, a questão aí, agora a questão de dar uma melhorada na questão da manutenção da cidade, que as coisas vão ficando velhas, é normal, né? Você vai construindo, a cidade é grande, dá uma melhorada na questão da manutenção da cidade. Nós moramos numa cidade bonita, e agora com grandes investimentos que está acontecendo, né? Que já é aí a ponte estaiada está fazendo, a ponte que liga a Avenida dos Evangélicos, a Via Cambuí, enfim, um monte de coisas acontecendo de obras na nossa cidade. Aí vai gerar emprego, né? Agora, tem a questão, nós vamos agora definir, o Manara vai definir a questão aí das audiências, da lei de zoneamento. Nós vamos votar esse ano, se Deus quiser, a lei de zoneamento. Vai ser importante para a cidade. Falando até sobre a lei de zoneamento, o projeto da lei de diretrizes orçamentárias recebeu emendas até a última terça-feira, presidente. Qual é o trâmite a partir de agora? Então, agora vamos esperar definir as datas, as novas datas que vão acontecer. Eu diria que deve ter mais ou menos aí, eu acho que mais ou menos deve ser umas 5 ou 6 audiências ainda, entendeu? Aí se define. Acredito eu que até mais ou menos setembro, por aí, a gente já esteja votando, né? Votando e aí já esteja definindo. Eu acho que essa é uma questão
vai ser uma das questões mais importantes esse ano na cidade, sem dúvida nenhuma, que é a questão, né, que é a questão da lei de zoneamento, que vai definir aí de fato aí o futuro da cidade, né, o crescimento da cidade, que vai gerar emprego na construção civil, que é o que vai ser o debate daqui para frente. Quando você fala em audiências, Robertinho, essas audiências são audiências obrigatórias através de lei ou mesmo através de decisão judicial, ou não? É uma oportunidade que tem do munícipe participar e elevar quais são as suas principais necessidades para os vereadores? Não, audiência tem que ter. Tem que ter. Tem que ter audiências. Às vezes a gente faz até mais do que necessita. Se exige fazer 4, podemos fazer 6, 7, vai de... Depende da demanda. Vai mais do secretário fazer, a gente ouvia da cobrança da população. Foi feita agora, inclusive, não foi audiência, foi uma reunião na Câmara através da lei de zonamento, até foi conduzida pelo Walter. Sim. E participou bastante de gente, quer dizer, fez ele para a Câmara chamar as pessoas para debaterem, para conversar sobre essa questão, porque é uma questão que mexe num todo na cidade, que é a lei de zonamento, né? Então é muita discussão e lei de zonamento você nunca consegue agradar todo mundo, né? Porque acaba mexendo, né, com regiões da cidade, mas necessita fazer. Você que está há tanto tempo na Câmara hoje, você analisa que mudanças deverão acontecer? Como é que você avalia isso? O que tem hoje dá para tocar? Qual é a sua opinião sobre isso, Robertinho? A sua opinião como vereador. Pelo que foi feito no plano diretor, né, que já foi feito um trabalho bacana através da secretaria, né, que já se definiram aí como que vai ser o modelo da nova lei, que é de fato você usar os espaços já existentes, onde existe as estruturas, toda a infraestrutura da cidade, você não tem que estar expandindo a cidade muito, depois ter que levar toda a infraestrutura, isso encarece muito para o poder público. Eu acredito realmente numa mudança muito bacana para a nossa cidade, uma mudança que vai realmente preencher esses espaços já existentes, né, vai contemplar as necessidades da cidade, crescer de uma maneira que não venha tirar a qualidade de vida. Sim. E gerar emprego na construção civil. Eu estou otimista com essa nova lei, porque foi debatido e conversado bastante desde o primeiro ano do governo Felício já. Então, é um projeto bastante trabalhado. Me parece que está sendo visto com bons olhos perante a sociedade e perante também os empresários. Eu acho que vai ser bom. A gente aqui falando hoje com o Robertinho Padaria, presidente da Câmara de São José dos Campos, vamos mais um intervalo e voltamos na sequência falando agora sobre as obras da portaria da Câmara, já depois do intervalo, a hora... 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens. Eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Jornal da Manhã. 7h48. Repita. 7h48. Vamos agora aos indicadores econômicos. Wall Street teve alta ontem pela segunda sessão consecutiva, estimulada por mensagens conciliatórias dos Estados Unidos. O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,45% e o tecnológico Nasdaq subiu 1,13%. Euro cotado a R$ 4,48 com alta de 0,67%. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,51%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 0,51% e fechou cotado a R$ 3,99. 7h49. Repita. 7h49. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. A Seleção Brasileira Olímpica divulgou ontem a lista de convocados pelo técnico André Jardine para o torneio de Toulon, que será disputado entre 1º e 15 de junho na França. Ao todo, 22 jogadores foram chamados. Os atletas de até 22 anos vão se apresentar no dia 27 de maio e embarcar imediatamente para Marsella. A estreia da seleção no torneio, que é a primeira etapa da preparação da equipe que vai buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, acontece no dia 2 de junho contra a Guatemala. No dia 5, o time pega a França e no dia 8 o Catar. A final está marcada para o dia 15 de junho. Os convocados, portanto, vão desfalcar
desfalcar seus respectivos clubes por aproximadamente 3 semanas. Entre os brasileiros, 11 equipes têm jogadores na lista: Vasco, Ponte Preta, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Santos, São Paulo e Fluminense. O Corinthians tentou jogar, abriu seu time e buscou pressionar o Flamengo na noite de ontem dentro da arena. Depois de muita disputa no meio-campo e alguns contragolpes de ambos os lados, porém quem saiu vencedor foi o time visitante, aproveitando uma bela cabeçada de William Arão já na parte final do jogo. Com o resultado, o rubro-negro pode jogar pelo empate no segundo jogo, enquanto o Timão precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar às quartas de final. A definição do confronto será no dia 4 de junho no Maracanã. Bem antes disso, porém, ambos os times têm outros compromissos marcados. Pelo brasileiro, os comandados do técnico Fábio Carille enfrentam o Atlético Paranaense no domingo. Atlético Mineiro e Santos empataram em 0-0 na noite de ontem no estádio Independência pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Peixe foi melhor no primeiro tempo, o Galo no segundo. As equipes, porém, se anularam e criaram poucas chances de gol ao longo dos 90 minutos. A decisão ocorrerá no dia 6 de junho, provavelmente na Vila Belmiro. Novo empate levaria a eliminatória para os pênaltis. Vitória simples garante classificação para as quartas. Agora o Santos terá o clássico contra o Palmeiras no sábado, no Pacaembu. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Estrada Municipal Dom José Antônio do Couto, na Petrobras, na Avenida Jorge Eastman, no Conjunto 31 de Março, também na Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários, e Avenida São João, no Jardim Esplanada. E tem Fumacê hoje em São José dos Campos, na região leste, nos bairros Jardim Paraíso do Sol, Chácara Araújo, Nova Michigan, Jardim Castanheiras, Jardim Cerejeiras e Jardim São Rafael. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão aqui em São José dos Campos. No sentido São Paulo, trânsito tá lento na pista expressa, na altura do quilômetro 142. No sentido inverso, sentido Rio de Janeiro, também tem lentidão nesse momento na altura do 144. Ambos os pontos aí na pista expressa por conta do excesso de veículos. Voltando ao sentido São Paulo, a gente continua com lentidão em Guarulhos, na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela Presidente Dutra também tem lentidão nesse momento pela pista marginal. A rodovia Ayrton Senna também segue com trânsito lento em Guarulhos e na chegada a São Paulo. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto segue com trânsito em boas condições. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, também continua com trânsito normal e tempo nublado. A mesma situação na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. O trânsito flui bem, mas tem tempo nublado, tem chuva na chegada a Ubatuba. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre e neste momento tem uma garoa, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra. Então, claro, o motorista tem que ficar muito atento nessa condição. 7h53. Repita. 7h53. Vamos lá, vamos às reclamações dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o 12997077791. A nossa reclamação agora é do Daniel, de São José dos Campos. Ele fala aqui de uma viela que liga a passarela do Carrefour até o Parque Industrial, próximo ali ao residencial Azaleia. As lâmpadas não estão funcionando. É uma escuridão e o local está muito perigoso. O Daniel diz que muita gente passa por ali no sentido Parque Industrial. E ali já é por si só um local meio complicado, né, Giovana? Agora Exato. Você imagina Sem a situação iluminação. ali. É pior ainda, com certeza o Daniel está coberto de razão, muito perigoso e realmente tem muita gente que utiliza esse caminho, que desce ali na rodovia Presidente Dutra, na altura do Carrefour, e desce ali aquele morro, atravessa até uma pequena passarela em cima do córrego ali, para sair no Parque Industrial, né? O Daniel tem razão, a gente gostaria que o pessoal da Prefeitura desse uma atenção para esse problema aí. A gente também tem uma reclamação aqui do Pablo de São José dos Campos. Ele mandou um áudio para a gente falando sobre os alternativos. Vamos ouvir. Bom dia, sou morador do Jardim das Indústrias. Gostaria de fazer uma reclamação, para o responsável pelos transportes aqui de São José dos Campos. Sou usuário do sistema de transporte público, em específico as vans. A minha reclamação é o seguinte:
que os motoristas, né, eles não sabem se olham no WhatsApp, se fazem o controle da maquininha de cartão ou se dirigem, porque por diversas oportunidades eu já vi eles se distraindo na utilização do celular, porque pelo que eu acompanho, eles fazem o acompanhamento, né, da rota pelo WhatsApp de grupos das próprias vans. E a maquininha de cartão também fica sob responsabilidade dele, então ele liga, desliga, coloca cartão, tira cartão, e isso aí atrapalha um pouco. Muito obrigado, bom trabalho a todos. E eu vou dizer que o Pablo foi gentil em dizer que atrapalha um pouco. Eu acho inacreditável uma situação dessa. Olha, eu acho que é uma denúncia grave Sem essa dúvida. do Pablo, porque se essa situação, né, está acontecendo como ele relata aí, gente, impossível a pessoa dirigir uma van, né, às vezes lotada, cheia de gente, quer dizer, ele é responsável por todas as vidas que Sem estão dúvida. ali. Acompanhar ficar no celular, a rota. acompanhar a rota, cobrar. Não, Gente, é demais, né? é demais. Além do que... Quero acreditar, desculpa, Eloy, Não, mas sim. não são todos os motoristas, com certeza, Que né? assim seja. E eles nos ouvem, eu sei disso, né? Sim, Muita sim. gente aí fazendo o seu trajeto, acompanhando o Jornal da Manhã, mas se um ou outro está fazendo dessa maneira, está completamente errado. Sim, sem dúvida alguma, colocando em risco os passageiros que estão utilizando a van. E isso é uma situação que, para começo de conversa, utilizar o celular ao volante é crime, é passível de multa, enfim, já começa errado por aí, né? Além da questão do bom senso. Como você disse, tem, óbvio, ótimos motoristas, a gente sabe disso, eu já tive oportunidade, inclusive, pessoalmente, de ver bons motoristas, mas, infelizmente, alguém não está fazendo a coisa da forma correta. Fica aí a reclamação, a observação do Pablo, nosso ouvinte de São José dos Campos. Nós vamos encaminhar essa reclamação do Pablo, mas seria até interessante, Clemente, olha, Eloy, de repente que ele mandasse pra gente mais detalhes, né? Sim, sim. Do horário, qual é a linha, Isso, né? exatamente. Qual foi o dia exato, para até a gente poder passar esses detalhes aí para Secretaria de porque Mobilidade. eventualmente pode ser realmente uma questão pontual, ou não, né? Sim. O Pablo, inclusive, pode esclarecer isso melhor pra gente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem uma reclamação, se você tem alguma informação, manda mensagem pra gente. O WhatsApp aqui da Jovem Pan é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h57. Repita. 7h57, vamos agora ao destaque final. Os 26 estados e o Distrito Federal tiveram ontem protestos contra o contingenciamento do orçamento do Ministério da Educação. Pelo menos 156 cidades do país receberam estudantes, professores e profissionais de educação que saíram às ruas para se manifestar contra o bloqueio anunciado pelo MEC. Segundo o ministro Abraham Intraub, o contingenciamento do orçamento das instituições federais de ensino superior foi de 3,4%, porque o bloqueio de 30% irá atingir apenas as despesas não obrigatórias das instituições, que representam menos de 12% do orçamento do MEC. Os protestos não foram pacíficos como esperavam as autoridades policiais. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a manifestação dos estudantes foi interrompida com uma confusão. Durante a passeata, a Brigada Militar precisou usar bombas de gás lacrimogênio para dispersar manifestantes no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não houve relatos de pessoas feridas. Enquanto a Brigada Militar continha os ânimos em Porto Alegre, o ministro, o Intraub, participava de sabatina na Câmara dos Deputados. E lá também houve discussões e bate-boca, como já era de se esperar. O ministro explicou que a proposta do governo, na realidade, era contingenciamento de verbas e não corte de verbas, como dizem os estudantes. O presidente Jair Bolsonaro, que está em Dallas, nos Estados Unidos, foi questionado por jornalistas sobre os protestos da educação e respondeu chamando os manifestantes de idiotas úteis que estão sendo usados como massa de manobra. E foi além. Se você perguntar a fórmula da água, não sabe de nada. Ainda no Congresso, o ministro da Educação, Abraham Intraub, culpou os governos anteriores pela decisão de contingenciar recursos. Segundo ele, o orçamento foi feito pelos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer, arrancando aplausos dos parlamentares
disse que Jair Bolsonaro não é o verdadeiro responsável pelos bloqueios. A União Nacional dos Estudantes, UNE, convocou novo protesto para o dia 30 de maio, anunciou a presidente da entidade, Mariana Dias. Na noite de ontem, também houve protestos violentos no Rio de Janeiro. O vandalismo tomou conta de uma praça e até um ônibus foi incendiado. Universidades públicas liberaram os alunos para saírem às ruas para protestar. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 16 de maio de 2019. Confira também essa edição no nosso canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Você continua com informações aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Vale.